Olá, turma, aqui é o professor Marcondes. Vamos dar continuidade na nossa aula anterior e iniciar a resolução de exercícios sobre dilatação térmica dos sólidos. Antes, eu peço sempre que vocês tenham muito cuidado na leitura do enunciado das questões, pois é importante que vocês interpretem o que se pede e consigam observar os valores que ali estão. Eu não vou ler nenhuma questão. Vocês quem tem que fazer a leitura e a compreensão da leitura, mas vou resolvê-las algumas questões agora, são 7 questões. Vamos começar. Então vamos começar com a primeira questão. Eu espero que vocês tenham feito a leitura, tenham entendido o enunciado, o que se pede. Vamos ressaltar alguns pontos importantes. Na questão, tem o coeficiente de dilatação linear, que é dado na questão. Diz que a temperatura inicial de 10 graus Celsius está relacionada com o comprimento inicial L0 de 30 metros. Cita uma temperatura final de 40 graus Celsius. E então já dá para determinar a variação de temperatura delta-teta, sendo temperatura final menos a inicial, fica 40 menos 10 igual a 30 graus Celsius. E aí dá para perceber que a pergunta central do enunciado é: qual seria o ΔL para esta referida variação de temperatura? Vamos aplicar a equação da dilatação linear. Bem simples, ΔL igual a L0, que multiplica o coeficiente de dilatação linear, que multiplica a variação de temperatura. Então vamos aplicar os valores, é uma questão muito direta, muito simples. Estão aí, 30, o coeficiente 11, 10 a menos 6 e a variação de temperatura 30 graus Celsius. Fazendo o produto dos números inteiros, resulta em 9.900, repete a base 10, né? 10 a menos 6. Esse 9.900 eu posso substituir por 99,10 ao quadrado. E aí eu vou somar os coeficientes da base 10, os expoentes. Fica 2 menos 6, menos 4, né? Então a nossa resposta, o ΔL, a variação do comprimento do trilho, seria de 99,10 a menos 4 metros. É o item C. Turma, voltando, tá? A segunda questão. Tenho certeza que vocês já leram a questão, já olharam para os valores, para as variáveis que são apresentadas e já olharam para o gráfico também. Essa questão, ela quer saber basicamente qual é o coeficiente de dilatação térmica linear do material. Vocês percebem que o comprimento inicial da barra é 1 metro. Esse 1 metro eu vou converter em milímetros, pois o ΔL no gráfico é em milímetros. E vou deixar na base 10. 10 a mais 3 milímetros. O ΔL está no gráfico, né? Varia de 0 a 15, então tem uma variação de 15 milímetros. O Δθ, a variação de temperatura, varia de 0 a 500. Eu vou deixar na base 10 também, 5, 10 a mais 2. Então vamos aplicar a equação do calor, a equação da dilatação térmica linear, a fim de determinar exatamente o coeficiente de dilatação linear. Então fica assim, ΔL igual a L0, que multiplica o coeficiente de dilatação, que multiplica a variação de temperatura. Aplicando os valores, 15, 10 a 3, 5, 10 a 2. Organizando aqui e colocando o alfa no cantinho, somando os expoentes da base 10, fica mais 3 mais 2, fica mais 5. Então, dando outra organizada, 15 é igual a 5, base 10 a mais 5, que multiplica o alfa. Pondo o alfa em evidência, fica essa divisãozinha, 15 sobre 5, 10 a mais 5. Fazendo a divisão, fica 3,
que multiplica 10 a menos 5. O 10 a mais 5 foi lá para cima com o sinal negativo. Só que a resposta ele quer na base 10 a menos 6. Então eu vou pegar esse alfa, 3, 10 a menos 5, e vou multiplicar por 1. Essa fração aí basicamente é 1. 10 sobre 10 dá 1. E vai ficar 30, 10 a menos 6. Ok? O 10 a mais 1 multiplicado com 3 dá 30. A base 10 sobe, vai negativa, fica 10 menos 1, 10 menos 5. Somado fica menos 6. É o item D, o item correto dessa segunda questão. Vamos lá para a terceira questão. Vocês vão ler a terceira questão, prestando atenção no que se pede e no que se tem. Vamos fazer uma análise aqui. Tem a barra metálica, e sobre a barra metálica ele dá o comprimento inicial, L0, 2 metros. Eu vou converter logo em 200 centímetros, porque ele dá a variação de comprimento em centímetros, 2 centímetros. Ele diz que a variação de temperatura delta θ, dá para calcular, varia de 20 a 520. Então, tem-se uma variação de 500 graus Celsius. Porém, eu não tenho o coeficiente de dilatação linear. Então, a primeira etapa seria calcular o coeficiente de dilatação linear dessa barra, que é o mesmo material do cubo. Sobre o cubo, o que é que se tem? Tem o volume inicial, dá para calcular o volume desse cubo. São os lados ao cubo. 20 multiplica 20, que multiplica 20, dá 8.000 centímetros cúbicos. Tem a variação do volume, a gente sabe como se equaciona, ΔV igual a V0, que multiplica 3 vezes o alfa, que multiplica a variação de temperatura. E aí, temos também a variação de temperatura, que são 360 graus Fahrenheit. Tem que converter para Celsius, mas temos ela. Vamos lá, começar? Primeiro vamos determinar o coeficiente de dilatação linear. ΔL igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica Δθ. Tem as variáveis sendo apresentadas. E aí, fazendo a multiplicação, 2 igual a 100.000 alfa, Passa o 100 dividindo, fica alfa igual a 2, que dividido por 100.000. Ou 2 sobre 10 a mais 5. Ou ainda 2, 10 a menos 5. Esse é o nosso alfa, esse é o coeficiente de dilatação linear do material. Vamos para o cubo agora. O cubo sofre uma variação de 360 graus Fahrenheit. Temos que lembrar que ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Conteúdo visto há alguns meses atrás, quando estudamos temperatura, escala termométrica. Então fica ΔC sobre 5 é igual a 360 sobre 9. Ou ΔC sobre 5 é igual a 40. Multiplicando aqui os meios pelos extremos, ΔC é igual a 200 graus Celsius. Agora eu vou aplicar isso, considerando a variação de temperatura de 200 graus Celsius, eu vou aplicar na equação da dilatação térmica volumétrica. ΔV igual a V0, 3 alfa, Δθ. E aí temos as variáveis sendo apresentadas na equação. Fazendo o produto dos números inteiros aí, multiplicando, podem usar a calculadora, eu não estou vendo, tá? Então vai dar 9.600.000. 9.600.000, temos aí 5 casas decimais. Então eu vou deixar no formato 96, 10 a mais 5. E aí repete a base 10 menos 5, fica só 96 centímetros cúbico, tá? Bem, turma, a quarta questão ela é um pouco mais recreativa, Ela usa um pouco de teoria, usa um raciocínio lógico bem interessante. Tem-se
vocês leram com certeza a questão, já entenderam, né, do que se trata. É uma lâmina bimetálica, dois metais ligados, soldados um ao outro, cobre e zinco. E aí, na temperatura de 25 graus Celsius, eles estão bem alinhados. A pergunta é: o que acontece quando se aumenta a temperatura e o que acontece quando abaixa-se a temperatura, tá? Vamos levar em consideração os coeficientes de dilatação. O zinco tem coeficiente maior que o cobre. Então, se eu aquecer essa lâmina bimetálica, o zinco vai crescer mais. Só que ele vai crescer preso pelo cobre. O cobre meio que vai dar uma freada no crescimento dele. Então ele cresce para cima. Ele sobe, ele inclina. Se porventura eu resfriar, o zinco vai se comprimir mais rápido, então vai se fechar mais do que o cobre. Então, quando eu resfrio, a lâmina bimetálica vai se fechar para baixo. Ela fecha para baixo, é um pleonasmo, isso não sei. Mas ela vai inclinar para baixo. A pergunta pede para a gente explicar, né? Então explica o que acontece. Então vamos escrever um textinho aqui, ó. No aquecimento, de 25 até 60, as lâminas de cobre e zinco irão dilatar-se. Isso é fato. Como o zinco tem um coeficiente de dilatação maior, as lâminas bimetálicas vão curvar-se para cima. Se eu resfriar as lâminas bimetálicas até chegar em 8 graus Celsius, como o zinco tem um coeficiente maior, o zinco vai se contrair mais rápido, então as lâminas vão se encurvar para baixo. Simples questão. Quinta questão. Agora somos todos engenheiros de construção civil, tá? E iremos construir uma ponte de 2 quilômetros. Olha, leram a questão, tenho certeza, e teremos que considerar que a ponte vai dilatar, vai se estender ou se comprimir, dependendo da variação de temperatura. Uma coisa é certa, nossa ponte terá um L0 de 2 km. Eu vou converter aí em 2.000 metros, tá? A mesma coisa, né? A variação de temperatura máxima que essa ponte vai sofrer serão de 80 graus Celsius. De menos 40 a mais 40 tem que ser uma variação de 80 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear da ponte é dado, tá? Do material, do metal. E ele pergunta qual é o ΔL. Olha, vamos aplicar a equação do calor, só quero falar calor latente. Vamos aplicar a equação da dilatação térmica linear, ΔL igual a L0, que multiplica o coeficiente de dilatação linear, que multiplica a variação de temperatura. Aplicando os valores, ó, bem simples. E aí, fazendo o produto dos números inteiros, chegamos em 1.920.000, que multiplica 10 a menos 6. Vamos contar aqui quantas casas decimal temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar esse 1.920.000 e reduzir em 1,92 10 a mais 6 e substituir. Então, nossa resposta fica ΔL igual a 1,92 10 a mais 6, que multiplica 10 a menos 6. As bases 10 vão embora, se cancelam, né? E aí fica 1,92 metros, nosso ΔL. Então, nossa ponte vai dilatar-se aproximadamente 2 metros, né? 1,92. Vamos lá agora começar a sexta questão. Vamos considerar um paralelepípedo. Então, ele, na questão, no enunciado, ele já dá para calcular quem é o volume inicial. Né? O volume de um paralelepípedo é o produto dos seus lados. Dá para determinar também, é possível determinar a variação de temperatura, vai variar de 30 a 130 graus Celsius, então tem uma variação de 100 graus Celsius. Ele diz aí quem é o coeficiente linear do material, e aí dá para calcular o gama, que é o coeficiente volumétrico.
É só multiplicar por 3. Então, o nosso gama é 15, 10 a menos 6. E ele pergunta qual é a variação de temperatura, qual é a variação de volume ao qual esse paralelepípedo vai ser submetido com a variação de temperatura. Vamos aplicar então a equação da dilatação térmica volumétrica. ΔV é igual a V0, que multiplica gama, que multiplica a variação de temperatura. E aí temos a equação montada já, com as suas variáveis identificadas. Fazendo o produto, né, dos números inteiros, temos 12 milhões. 12 milhões eu posso reduzir em quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Fica 12, 10 a mais 6, que multiplica 10 a menos 6. Então, fica 12 centímetros cúbicos só a variação do volume. Sétima e última questão da aula de hoje. Bem interessante, vocês já leram a questão, tenho certeza disso. Já compreenderam também qual é a problemática dela. Então, quem vai responder essa questão é o Homer Simpson. Vocês imaginam que como a esfera e o disco, não, é um anel, né? E o anel, eles têm uma dimensão muito próxima e vão sofrer uma variação de temperatura, um acréscimo idêntico. E aí, a esfera não passa mais pelo anel, tá? Qual seria a explicação mais interessante para isso? O que é que o Homer Simpson diz? Olha, o coeficiente de dilatação linear da esfera é maior que o coeficiente de dilatação linear do anel. Assim, a esfera dilatou-se mais, ela cresceu mais, ela se expandiu mais, não podendo mais passar.